Isso é uma guerra espiritual. Percebam que aconteceu em apenas 19 dias. No dia 22 de agosto, uma jovem ucraniana, Irina, foi assassinada nos Estados Unidos. No dia 7 de setembro, Carla Kutis e Giorgio Frassati foram canonizados. E, no dia 11 de setembro, Charlie Kirk foi assassinado. 3 datas, 3 sinais do Espírito Santo. E, além disso, o Papa é americano. No mundo jaz o maligno, exaltaram os vícios, libertaram as paixões e ridicularizaram as virtudes. E esse é o resultado de um ocidente descristianizado. Você vai entender. A Irina fugiu da guerra na Ucrânia achando que ela estaria segura nos Estados Unidos, mas acabou entrando num trem e foi esfaqueada por um criminoso com 14 passagens pela polícia. E as pessoas ao redor dela, como você está vendo nesse vídeo, não a ajudaram. Ela sangrou até a morte. E por se multiplicarem as iniquidades, o amor de muitos esfriará. Poucos dias depois, Charlie Kirk foi assassinado. Seu crime foi defender ideias, pregar a verdade e o diálogo. A internet se encheu de pessoas comemorando a sua morte, como se estivesse tudo bem, já que elas não concordavam com ele, com o rosto completamente transfigurado pela loucura. O assassino de Irina teve 14 chances dadas pela justiça. Já a Irina, nenhuma. E o assassino do Kirk foi entregue pelo próprio pai. Sabe o que estava escrito nas balas na arma dele? Ei, fascista, segura. Ou bela tchau, bela tchau, bela tchau. Enquanto isso, ativistas do Black Lives Matter disseram que eles têm direito de usar a violência. Você consegue perceber que nada disso é por acaso? Isso está acontecendo porque o Ocidente foi descristianizado, só que não existe a separação entre Cristo e o Ocidente. O Ocidente é o cristianismo. Tire Cristo do Ocidente e ele acaba, não sobra nada, vira uma outra coisa qualquer. Mas a gente precisa raciocinar numa coisa. Os poderosos nunca aceitaram Cristo. Eles crucificaram ele, perseguiram os cristãos e continuam até hoje tentando expurgá-lo do mundo. Antes de uma forma aberta, hoje de uma forma velada, deturpando o evangelho, inventando um falso cristianismo. Eles pregam um não julgueis distorcido para tentar amordaçar a gente que fala aqui na internet. Isso ganhou força, sabe quando? Lá no Iluminismo, na Revolução Francesa. Eu vou te explicar isso. O alvo lá era muito claro, destruir a Igreja Católica. Percebam, o que o cristianismo sempre pregou? A vitória sobre os vícios, o domínio das paixões e o desenvolvimento das virtudes. Mas a revolução veio para dizer uma coisa. Seja livre, siga os seus desejos e faça o que você quiser. O resultado a gente está vendo aí, né? A gente ouve isso até hoje. O homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus e passa a ser apenas um animal destrutivo com um certo poder intelectual. E aqui entra o sinal do Espírito Santo. Esses crimes, né, entre esses dois crimes, a igreja canonizou 2 jovens, Carlo Acutis, um jovem do nosso tempo que jogava videogame, que amava a tecnologia e que tinha uma vida comum e mesmo assim foi santo. Esse é o recado. Ele não era apegado ao mundo material, ao dinheiro. Ele mostrou para os jovens de hoje que é possível ser santo. E Giorgio Frassati, chamado de o homem das bem-aventuranças, um verdadeiro antifascista que era contra um fascismo verdadeiro e não uma caricatura barata de uma coisa que não existe. Ele era movido pela fé, pela coragem, principalmente pela caridade. Um contraste brutal com o jovem que matou o Kirk. Está começando a entender? Hoje nós temos um Papa que é americano. O Espírito Santo ele está nos dando sinais muito claros. Os Estados Unidos estão em plena decadência cultural. Estão arrastando todo o Ocidente junto, porque eles influenciam todo o Ocidente, inclusive o Brasil. Se eles caem, toda a nossa cultura influenciada por eles cai junto. O Espírito Santo está alertando. É hora de resgatar o Ocidente. Colocar Cristo de volta no centro, colocar Cristo de volta no seu trono, no trono do Ocidente. Pais, percebam o tamanho da responsabilidade. O mundo está idiotizando os seus filhos com telas, mais companhias, mais influências, ideologias. E se vocês não os educam para as virtudes, o maligno vai educá-los para os vícios. E educar não é terceirizar para a escola, é adestrar as paixões, corrigir os erros e cultivar as virtudes. Isso é o mais importante. Ou você cria santos, ou você cria pessoas para o mundo. E assim, acaba criando monstros. No fim, só há 2 opções. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. E no mundo jaz o maligno.